Capítulo 34. Avante, irmão. 12º dia da lua de sangue. 80 milhas a oeste de Nahit, inverno, ano 3081 após a perdição. O vento açoitou Esson, batendo com força contra ele enquanto estava sentado atrás. Kalen tinha um braço em volta da cintura do homem e o outro segurava firmemente um chifre que sobressaía do pescoço de Valeris. O calor do dragão emanava de suas escamas para o corpo de Aeson, mas mesmo assim Aeson tecia fios de fogo em suas extremidades para impedi-las de congelar. Fios de ar rodopiavam ao seu redor, mantendo o pior do vento à distância, enquanto seu corpo inteiro tremia e seus olhos lacrimejavam sempre que ele levantava a cabeça das costas de Kalen. Aeson nunca havia voado com nenhum dragão além de Liara. Ele sempre teve o vínculo que o protegia, sempre teve as escamas dela se moldando ao seu corpo. Voar com Valeris ainda lhe proporcionava aquela mesma sensação de encantamento, mas também lhe dava uma nova apreciação pelo poder absoluto da criatura sob seus pés. Cada batida das asas de Valeris enviava vibrações pelos ossos de Aeson, e ele podia sentir os músculos do dragão ondulando contra ele. Uma sensação de leveza tomou conta de seu estômago quando Valeris se impulsionou para cima, inclinando as asas e aproveitando uma forte corrente de ar. Aeson absorveu mais profundamente a energia da centelha, mantendo-se firme contra as costas de Valeris enquanto se agarrava a Kalen com todas as suas forças. Ele ergueu a cabeça para contemplar o céu escuro por um instante, antes que as nuvens os envolvessem. Um vento uivante encheu seus ouvidos, e nuvens escuras obscureceram sua visão, o ar úmido e pesado. E então, num movimento brusco, Valeris disparou para cima e o mundo irrompeu numa profunda luz carmesim. A lua de sangue pairava no céu, mais clara e vívida do que Aeson jamais vira. Manchas escuras marcavam sua superfície, e uma tênue névoa carmesim caía sobre o mundo como se a própria noite estivesse sangrando. Por um instante, o dragão pairou no ar, o mundo parecendo quase pacífico, e então ele inclinou as asas e mergulhou. Valeris voou paralelamente ao oceano luminescente de nuvens rosa escuras que se estendia até onde a vista alcançava, iluminado pela luz da lua de sangue como se um fogo ardesse sob elas. Eles sobrevoaram o mar de rosa flamejante, as enormes asas de Valeris abertas, veias negras riscando a brancura da neve. O dragão era realmente uma criatura poderosa, especialmente para um tão jovem. Em todos os seus anos, Aeson nunca vira um dragão crescer tão rápido. Valeris já tinha o tamanho que Liara atingira em seu 8º verão, o peito mais profundo, os músculos mais densos. Talvez os dragões valacianos crescessem mais rápido do que os nativos de Eferia. Ou talvez a linhagem druídica influenciasse o vínculo. Ele só havia conversado brevemente com Kalen sobre o que acontecerá quando o jovem conhecera a rainha Utria. Aeson sabia pouco sobre druidas, mas não tinha dúvidas de que ela era dessa linhagem. E, a julgar pela forma como os Anganes a tratavam, assim como Kalen e Aen, todos eram. Ele nunca ouvirá falar de um druida ter sido vinculado antes, nem mesmo nas histórias antigas. Como isso poderia afetar o vínculo, ele não tinha certeza. Enquanto Aeson ponderava, Valeris mergulhou pelas nuvens, e Aeson inclinou-se para frente, apoiando-se em Kalen. O jovem moveu-se em sincronia com o dragão como se estivessem ligados há décadas. "Vamos pousar aqui", gritou Kalen, com a voz abafada pelo vento enquanto atravessavam as nuvens, com colinas onduladas e florestas densas se formando abaixo deles. "Valeris precisa descansar." O dragão sobrevoou a paisagem, com as pontas dos altos pinheiros roçando seus pés, antes de pousar perto de um penhasco íngreme aninhado na floresta. Após desmontar, Kalen e Aeson descarregaram os sacos de armadura e comida que estavam presos ao peito de Valeris, permitindo que o dragão alçasse voo novamente assim que estivesse livre do peso, partindo para caçar. Aeson tirou da sacola de mantimentos um pouco de pão, queijo, carne curada de coelho, algumas maçãs e um pedaço de manteiga. Como a viagem duraria apenas um dia, fazia sentido não acender uma fogueira e correr o risco de chamar atenção desnecessariamente. "Obrigado", disse Aeson, colocando a comida sobre um pano e desenrolando o cobertor enrolado. Ele e Kalen não haviam conversado muito desde a batalha, pelo menos não em particular e não sobre assuntos importantes. Havia pontes que precisavam ser reconstruídas. Para quê? Kalen não levantou o olhar enquanto sacudia o cobertor enrolado, pegava uma maçã e se deitava. Por ter concordado em me levar até Land's End. Por entender a necessidade de paciência. Aeson sentou-se com as pernas cruzadas e gesticulou em direção ao pão, à manteiga, ao queijo e à carne para ver se Kalen queria algum. "Por favor. Sei que não é fácil deixar Tarmon, Eric e os outros para marchar rumo a Salme sem você", disse Aeson enquanto partia o pão ao meio e o rasgava longitudinalmente, espalhando uma generosa camada de manteiga por dentro com a faca.
Nenhuma decisão daqui para frente será fácil. E se alguma parecer fácil, questione-a. Ele dispôs o queijo duro e o coelho curado sobre a manteiga e passou para Kallen, que se endireitou e acenou com a cabeça em agradecimento, mas não disse nada. Era a vez em que ele vira o jovem mais quieto. Às vezes, aprender a hora de não agir, a hora de não avançar, é tão importante quanto saber a hora de derrubar os portões com um ariete. Se conseguirmos libertar os Valtaranos do controle imperial, eles serão um dos nossos maiores aliados nesta guerra. Há poucos homens mais nobres que Dain Ateres e poucos guerreiros mais habilidosos que os mestres espadachins Valtaranos. Sem mencionar que algumas centenas de cavaleiros de Viver não são desprezíveis. E, com sorte, Ariana e os outros chegarão a Aravel em poucos dias. Se conseguirmos convencê-los a lutar ao lado de vocês, finalmente teremos o número de soldados necessário para realmente repelir o Império. Assim que isso acontecer, vocês poderão se juntar ao exército que marcha em direção a Salme muito antes de qualquer batalha. 1. Kallen mordeu um pedaço de pão, olhando para a noite enquanto comia. Acho que nunca te vi tão quieta desde o dia em que te conheci. Kallen encarou a Aeson, aqueles olhos cor de lavanda fixos nele. A dureza em seu olhar se dissipou. Estou apenas cansado. Kallen colocou sua comida sobre o cobertor enrolado. Para onde quer que eu me vire, as pessoas estão tentando me manipular. Todos sabem o que eu devo fazer e não têm medo de me dizer. Vejo tudo com clareza. Chora, Galdra, Utrian, você. É exaustivo. Isso não é verdade, Kallen. Não minta. Farei o que for preciso para proteger o povo de Eferia. Mas não tenho mais paciência para mentiras. Fale comigo com franqueza, fale comigo honestamente, e eu farei o mesmo. Aeson encarou Kallen, seus olhares fixos um no outro. Ele assentiu. Você merece isso. Aeson permitiu que um momento de silêncio se instalasse entre eles. Sinto muito pelo que escondi de você. Entendo por que você me odeia por isso. Eu queria te contar que ela estava viva, mas desde a queda, tudo que fiz foi sobreviver, continuar lutando, continuar acreditando que um dia, tudo valeria a pena. Aprendi a avaliar as probabilidades, a ponderar o que eu queria fazer contra o que precisava ser feito. Algo que vejo você aprendendo também. Este exato momento é a prova disso. Como Kallen não respondeu, Aeson soltou um longo suspiro e pousou o pão. Você tem razão. Ele cerrou os dentes. Quando você ouviu o chamado pela primeira vez, quando Valeris nasceu para você, tudo o que me importava era que um dragão tivesse entrado no mundo e um Draleide tivesse sido aprisionado. Eu não dava mínima para quem você era, o que você queria ou a dor e a perda que você enfrentaria neste caminho. Eu o teria arrastado por 1000 quilômetros de brasas ou pelo próprio vazio se isso significasse reduzir o Império Loriano a pó. Passei 400 anos sofrendo, por que deveria poupá-lo? O que era a sua dor comparada às coisas que eu vi? Kallen encarou Aeson, com incredulidade nos olhos. Você quer honestidade e eu estou lhe dando. Aos meus olhos, sua dor, sua perda, seu sofrimento não foram nada comparados aos milhões que pereceram nas grandes guerras após a queda. Eu vi os corações arrancados de centenas de dragões. Vi mães, pais, filhos e filhas serem massacrados diante daqueles que amavam. Atravessei rios de sangue. Tornei-me frio e apático em relação a tudo, exceto ver o Império em chamas, ver Fanny morto e ver um novo mundo para Eric e Dalen. Ele deu de ombros. Você e Valeris representavam esperança. Era só com isso que eu me importava. Quando uma pessoa, a garganta de Aeson se fechou ao pensar em Liara, ao pensar na destruição de suas melhores partes. Quando uma pessoa se torna Rakina, a apatia simplesmente a consome. E a única maneira de continuar é encontrando um propósito tão singular e poderoso em si mesmo que você se apegue a ele e ele a impulsione para a frente. Essa rebelião foi meu único propósito por muito tempo. Então, Naya, Dalen e Eric apareceram, e por um tempo eu me senti quase inteira novamente, até que ela também foi tirada de mim. Aeson deixou uma lágrima cair, sentindo seu caminho frio enquanto rolava por sua bochecha. Ele não a esconderia de Kallen. Quando te conheci, minha alma estava despedaçada e meu coração arrancado do peito. Dalen e Eric eram tudo para mim. Ainda são. Na verdade, você era um estorvo. Metade de mim só se importava que o ovo tivesse chocado, mas a outra metade detestava que tivesse chocado para você. Alguém que se importava pouco com a guerra que estávamos travando, alguém tão jovem com tanto a aprender. Alguém que não se importava com nada além do seu próprio mundinho. Uma criança egoísta. Desde que Aeson conhecera Kallen,
o jovem fora dominado pela raiva, consumido pela sua perda. Mas agora, ao fitar aqueles olhos cor de lavanda, não via raiva, apenas compreensão. O som abafado das asas de Valerys ecoou na noite. Calen manteve o olhar fixo em Aeson enquanto o dragão emergia por cima das copas das árvores e pousava atrás dele, com o corpo de um alce em suas mandíbulas. Valerys largou a carcaça, sangue e vísceras escorrendo pelo chão. Você provou que eu estava errado, disse Aeson enquanto as garras de Valerys pressionavam a terra macia de cada lado de Calen. Você se tornou tudo o que eu deveria ter sido, Calen. Tudo o que eu deveria ter sido antes da queda me tirar essa vida. Essa é a razão pela qual escondi de você a sobrevivência de ela. Porque se eu tivesse te contado, você teria ido até ela, e você estaria certo em fazer isso. Porque é isso que um Draleide faz. Eles protegem aqueles que amam. Eles protegem aqueles que precisam deles. Antes de você e Valerys se levantarem para desafiar Jormun e os outros, você disse, nós devemos ser guardiões, não sobreviventes. E você estava certo. Faz muito tempo que não sou um guardião. Aeson fez uma pausa por um momento, pressionando a língua contra o céu da boca para se manter centrado. A verdade é, por mais difícil que seja admitir, que minha presença importa pouco. Meu nome tem peso entre aqueles que o conhecem. Mas não significa nada para o povo comum ou para as facções que estão surgindo. Minhas palavras não os convencerão a se unirem e lutarem como um só, a resistirem à tentação de consolidar o poder perdido enquanto o mundo está em constante mudança. Mas você, Calen, você é um líder. Eu vi. As pessoas são atraídas por você. Até Eric morreria por você, morreria ao seu lado. Meu filho acredita em você. É por isso que quero que você fique e converse com Ariana Torval e os outros. Quer você queira ou não, sua vontade sozinha pode mudar os corações daqueles ao seu redor, e com Valerys ao seu lado, você será a luz para a qual eles olharão. Você pensa demais de mim, disse Calen, soltando um suspiro. O que eu nunca pensei que diria. Nunca lhe falei da jornada para encontrar o ovo de Valerys em Valácia. Mas quando me deram o ovo, sabe o que descobri? Os dragões valacianos não precisam do vínculo para chocar ou para manter seu fogo. Varin nunca o tirou deles. Alguns permanecem adormecidos por centenas ou milhares de anos, eclodindo por razões totalmente desconhecidas. O homem que me deu o ovo de Valerys disse que ele pertencia à linhagem valaciana mais antiga. Valerys dormiu por mais de 800 anos. Até encontrar você. Aquelas palavras pareceram abalar visivelmente Calen. Ele encarou Aeson por um instante antes de olhar para Valerys, que se moveu para ficar de pé sobre ele. O dragão olhou para Calen, com uma tênue luz púrpura brilhando em seus olhos. Não sei o que acontecerá amanhã, ou daqui a um ano, disse Aeson. Talvez não vivamos para ver a próxima lua. Nossas cabeças podem estar em estacas. Fanny Morten pode arrasar o continente, ou o próprio Efeltir pode reduzir este mundo inteiro a cinzas. Mas, como você mesmo disse, não há sentido em viver se não lutarmos pelo que amamos. Independentemente do resultado, posso dizer com a mão no coração que você não é um fantoche, um instrumento ou uma ferramenta para ser usada, não mais. E se alguém tentar, será a minha lâmina que encontrará pressionada contra o pescoço. Due mia car, due mia rien. Arnadaui naidin ciel vaera mia idria. Você é meu irmão. Você é da minha família. E morrer ao seu lado seria uma honra para mim. Calen soltou um longo suspiro, as palavras de Aeson pairando entre eles. Akar, ele sussurrou. Irmão. Ele ergueu o olhar e acenou levemente com a cabeça, depois inclinou-se para frente e ofereceu a mão a Aeson. Il tavu ertavu. Virketat imbair, Akar. Draleide en Aldrir. O passado é passado. Seguimos em frente, irmão. Unidos pelo fogo. Aeson agarrou o antebraço de Calen. Hakina Naidalva. Imbair, ele concordou. Altinua Imbair. Quebrado pela morte. Para a frente. Sempre para a frente. Calen fixou o olhar em Aeson por um instante antes de soltar seu braço, pegar o pão, a carne e o queijo e dar uma mordida faminta. Está bom, disse ele, esboçando um leve sorriso para Aeson. Agora que temos tempo, fale-me sobre essas pessoas em Arcalen, esses aliados. Quem são eles? A maioria são pessoas que participaram da rebelião a vida toda. Muitos são velhos amigos. Se não fosse por eles, nunca teríamos conseguido voltar para Eferia com o ovo de Valerys. Eles estavam esperando na província por este exato momento, angariando apoio, fortalecendo-se. Eles estavam com você. O interesse de Calen foi despertado.
Quando você foi para a Valácia? Eles eram Verma, Pilvir e suas filhas, Ildur, Fearn, Malari, Maeraia Beskircine. Que Eraia a proteja. Perdemos quase 100 pessoas e mal conseguimos escapar com vida. Antes, depois de Miltov, você disse que esteve lá por 3 dias e 3 noites. Você nunca mencionou ter perdido tantas pessoas. Eu não te conhecia. Eu não confiava em você. Kalen mudou de posição para ficar de frente para a Ezon. Você nunca mais falou sobre isso desde então. Sobre como você conseguiu o ovo, como você realmente conseguiu o ovo. E você nunca perguntou. Kalen pousou a comida mais uma vez e deu toda a sua atenção a Ezon. Estou perguntando agora. Eles ficaram sentados ali por mais de 1 hora enquanto a Ezon contava a Kalen sobre a jornada até as terras geladas de Valácia, sobre Dakar, sobre Kukulkan e os dragões valacianos, e sobre a jornada de volta. Falou-lhe de Amakai e dos outros. Seu instinto era omitir o fato de que eles eram druidas, as palavras de Amakai ecoando em sua mente. Se você contar a alguém o que eu, Bold ou Townsend somos, eu mesmo passarei a faca pela garganta de seus filhos. Mas a Ezon não era do tipo que não aprendia com os próprios erros. Se escondesse isso de Kalen e o jovem descobrisse, não haveria reconciliação. A honestidade era o único caminho a seguir. Quando a Ezon finalmente terminou de contar a história, um breve silêncio se instalou entre eles enquanto Kalen permanecia sentado, sem dizer uma palavra, com as pernas cruzadas. Preciso que me prometa que não contará a ninguém o que acabei de lhe dizer. É uma história que prometi não revelar, e ao contá-la, quebrei essa promessa. Os Dakar e Kukulkan nos presentearam com o ovo de Valeris na esperança de que o sangue dos dragões não morresse aqui. Tudo o que eles desejam é serem deixados em paz. Entendeu? Eu faço.